Olá pessoal, está começando mais um vídeo e já estou aqui temático porque o assunto hoje é Japão e eu vou trazer aqui 7 assuntos que vão te ajudar numa próxima viagem. Então eu vou trazer aqui 7 temáticas que eu acredito que vão te ajudar. Então a gente vai falar sobre visto, se precisa ou se não precisa de visto, como é fazer a mala, atrações, e aí aqui eu vou falar exclusivamente sobre Tóquio, além de hotéis, o uso do dinheiro, como é que é o transporte e dicas gerais. Então, número 1, precisa de visto? Hoje o brasileiro não precisa de visto para ir para o Japão. Quando precisava, era por volta de uns R$100, tá? Uma ida. Se fosse múltiplas entradas seria mais caro. Mas por que eu tô falando um preço de uma coisa que não existe mais? Por causa de um acordo que foi feito em setembro de 2023, que vale até setembro de 2026, né? Então, já estamos em 2025, esse acordo está valendo, então não precisa de visto. Mas a partir de setembro de 2026, precisa saber se isso vai ser renovado ou não. Então, é bom acompanhar, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas dependendo da data, talvez tenha que pagar visto. Além disso, no processo de imigração, quando você chega lá no país, né, em si, se você é um colecionador de carimbos, traga uma notícia ruim, porque eles não botam carimbo, eles botam um adesivo. É bonitinho, mas não é um carimbo. Esse adesivo é válido por 90 dias, que é o tempo que você pode ficar máximo no Japão, igual na Europa. E eu também trago aqui uma dica muito interessante. Quando você chegar lá, você vai ter que fazer um cadastro, tá? Para dizer informações suas, informações da viagem, quem tá indo com você, né? Tem algumas informações que eles precisam ter para você entrar no país. E aí, quando você chega lá, a fila é muito grande, tá? É um país muito movimentado. Então, quando você chega, eu cheguei em Narita, né? Quando eu cheguei em Narita, nossa, era uma galera, uma multidão, parecia um formigueiro. E aí você tem duas opções. Você tem a opção de ir para essa fila grande, que é a fila onde vai todo mundo para poder dar essas informações, passar pela imigração e tal. Ou você pode ir para uma outra fila que é um pouco menor, que é uma fila que é para quem já preencheu em um link algumas informações, tá? Então eu vou até botar aqui o link para vocês acessarem, caso vocês, né, estejam indo para o Japão. E lá você já consegue preencher algumas coisas, né? Então você adianta esse formulário, digamos assim, esse preenchimento. E lá você apresenta o QR Code desse cadastro. Então isso já ajuda a cortar uma fila. Não é uma coisa essencial, tá? Então se você não conseguir, tudo bem, só que você vai ter que ir para essa fila grande. Mas se você conseguir, você tem esse QR Code e lá mesmo eles te dão as instruções, tá? Tipo, tem uma sinalização do tipo, se você tem um QR Code, você entra nessa fila, se você não tem, entra nessa. Então lá é didático também, tá? Tópico 2, como fazer a mala? Bem, viajando para o Japão, assim como você viajaria para qualquer lugar do mundo, você vai pesquisar sobre o clima, né? O clima para o período que você está indo. Se for um período muito chuvoso, você pode talvez não curtir algumas atrações. Se você for para um clima muito frio, é importante você saber que você vai ter que levar a segunda pele, casacos pesados, porque lá até neva, inclusive, então é bastante frio. E se você for no verão, falam, eu não fui, não tive essa experiência, mas falam que é muito quente. Então recomendo você também levar coisas pro verão. Então primeiro entende qual período que você está indo, porque o clima vai mudar. Se você for pro inverno, que foi a experiência que eu tive, eu recomendo que você leve bastante roupa de frio, tá? Então casaco forte, segunda pele. Fui no final do inverno, então de dia era agradável, mas de noite era bastante frio, né? Ou muito de manhã, então era importante você saber que tinha essa variação ao longo do dia. Quando chovia, era meio pontual, mas quando chovia, os hotéis emprestavam guarda-chuva, isso é muito legal. Todos os hotéis que a gente ficou emprestavam guarda-chuva, isso é uma prática comum no Japão. E é emprestar mesmo, eles não cobram dinheiro por isso. E também recomendo que você leve um hidratante labial, porque se tiver frio, sua boca pode rachar. E também se não tiver, se tiver calor e o clima estiver seco, também pode rachar. Então é uma coisa que ajuda muito, seja para a Europa, seja para qualquer lugar do mundo que você for. A questão do Japão é que você pode talvez ter uma dificuldade de identificar numa farmácia o que de fato é um hidratante labial. Então, na dúvida, leva do Brasil, que acho que é uma garantia que você vai conseguir ter ali um fácil acesso. Se você estiver indo no verão, recomendo você levar protetor solar. Existe na internet, tá, uns frasquinhos de 100 ml, que inclusive eu levei pra Itália, se não me engano. E é super tranquilo, tá? Você bota na mala, você despacha a mala, e tá dentro do limite lá de líquidos, tá? Isso não é um problema. E se você estiver indo no verão, você vai levar roupas mais leves, né, consequentemente. E também recomendo vocês levarem esparadrapo. Qualquer clima que for, leve esparadrapo, porque você vai andar muito. O Japão é um lugar para você bater muita perna. Ele é muito grande, então você vai andar bastante de metrô, mas até mesmo a pé você vai andar bastante. Então recomendo você levar um esparadrapo, porque se você machucar seu pé, também vai ser uma coisa que você já vai ter contigo e vai ajudar muito. E com isso a gente vai para o tópico 3, atrações.
Eu tô pensando em fazer um próximo vídeo só de atrações, e eu posso ir por cidade e falar de tudo que tem legal em cada cidade. Mas aqui, para o vídeo também não ficar muito longo, eu vou trazer só Tóquio, e eu vou trazer 4 pontos altos de Tóquio. Bem, a primeira coisa são observatórios, tá? Assim como qualquer outra cidade grande, Nova York ou qualquer outra, é muito comum você ter essa possibilidade de você subir algum prédio muito alto para você ver a cidade de cima. Muitas vezes isso é pago. Se não me engano, acho que no Japão tinha até algum lugar que era de graça, acho que alguma prefeitura, não lembro, posso colocar aqui. Mas eu não consegui ir, né? Então no próximo vídeo eu falo mais sobre isso. Então, dos que eu fui, eu recomendo a Skytree e o Shibuya Sky, que são duas visões super legais. A Shibuya Sky, inclusive, você consegue ver ali o cruzamento de Shibuya, né? Que é o famoso cruzamento de Shibuya, você vê também de cima. Tem uma visão com um lugar meio para encontro, sabe? Porque você pode sentar, tem sofazinho, é uma coisa meio aconchegante. Visualiza a Shibuya Sky como um grande terraço. E ele, assim como qualquer observatório, é sempre concorrido ao pôr do sol. Então é uma coisa que esgota rápido, você pode comprar com antecedência em casa. E aí você vê ali um horário onde o sol ainda não se pôs, pra você subir e dá tempo de ver o sol se pondo. E a Skytree é uma coisa mais rápida, tá? Ela é mais uma volta e não tem muito o que fazer. A segunda coisa que eu recomendo muito em Tóquio é o Monte Fuji. O Monte Fuji você consegue ver de muitos lugares. Então, desses observatórios, por exemplo, se você tá lá em cima, você consegue ver o Monte Fuji lá no fundo. Mas se você quiser ter a experiência completona de ver o Monte Fuji, tipo assim, limpinho, enorme na sua frente, tem um campo de lavanda. Quando eu fui, inclusive, estava muito seco, parecia até que era trigo, mas que ainda assim estava muito bonito. Então eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso, então eu não vou entrar aqui muito nos detalhes. É um vídeo mostrando como é que chega lá, quanto tempo leva. Se eu não me engano, acho que leva 2 horas de ônibus. É super tranquilo, super acessível. Só que como é longe, vai te levar aí um tempo, tá? Vai ser um dia pra você ir pra lá, ver bastante coisa. Ir no pagoda lá que tem super bonito, que tem uma vista panorâmica linda, 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 linda. E voltar. Então é quase o dia inteiro nisso, tá? Mas uma coisa que não consome tanto dia são templos. Porque se você for vários templos, você preenche um dia, mas se for em um, você consegue ir só de manhã ou só de tarde, dá pra ser uma visita meio rápida, dependendo do templo que você for. Eu fui em alguma manhã no Sensoji, que é um dos templos mais famosos de Tóquio, então super recomendo. Ele inclusive fica praticamente na frente de um guichê de atendimento ao turista, que eu vou falar disso daqui a pouco. E eu super recomendo, porque ele é muito famoso, muito grandioso, ele tem também uma rua de comércio na frente. Então é um lugar até inclusive pra você comprar lembrancinhas se você quiser. E não é caro, tá? Eu inclusive comprei algumas coisas assim que depois eu fui vendo em outros lugares e tava mais barato lá mesmo. E a quarta coisa também que eu recomendo em Tóquio é a Disney. Tem na verdade 2 Disneys, tá? É porque eu falo como se fosse uma porque é uma colada na outra, tá? É no mesmo lugar. Mas é um parque chamado Tokyo Disney e um parque chamado Disney Sea. Eles são propostas completamente diferentes, tá? Então Tokyo Disney é a Disney que você imagina, com castelo e tal. É o clichê de Disney. E a Disney Sea é uma coisa que só tem lá. Ele tem no centro um vulcão em vez de um castelo. Se eu pudesse explicar o que ele tem de diferente, é porque ele não é tão focado em personagem. Ele é mais focado em lugares, tá? Então tem uma área que remete à Itália, tem uma área que remete às Arábias e aí faz uma referência ali a Aladdin. Tem o personagem do Aladdin, tem brinquedo lá do gênio. Mas o personagem não é a coisa principal. São mais cenários, histórias. Ele tem uma outra energia, tá? É diferente. Ele não é o clichê da Disney. Fiz um vídeo, inclusive, mostrando essas 2 Disney. Então, se você quiser também, super recomendo você assistir. Eu gostei mais particularmente da Tokyo Disney, porque ela é mais clichê do que eu espero. Então tinha o castelo, tinha outras coisas que eu gostei mais. Mas teve brinquedos legais no Disney Sea também. Então eu recomendo você dar uma olhadinha no vídeo que você vai entender melhor as diferenças. Eu tava quase esquecendo. Disney se compra com antecedência. Eu sei que corre o risco de você chegar lá, tá chovendo, por isso que é importante também você entender qual é o clima do período que você tá indo. Mas é importante você comprar Disney com antecedência, não no lugar de que vai esgotar. Sempre vai ter ingresso. Mas qual é a questão? Disney, em qualquer lugar do mundo, o preço varia. Varia de acordo com o período do ano, com o dia da semana. Tem várias questões que fazem o preço mudar. Então em um mês pode ser que tenha, sei lá, 3 variações de preço. Então é muito importante você, com antecedência, ver quando tá barato e ver se você já compra logo ou não. Eu recomendo você comprar com antecedência para garantir um preço mais barato. E aí isso pode, inclusive, influenciar no seu roteiro. Então às vezes você ia na Disney na terça, mas na quarta vai estar mais barato, por exemplo. E talvez valha mais a pena inverter. Inclusive lá em Tóquio também tem o Parque da Universal, mas eu não vou entrar nesse mérito. Acho que vale no próximo vídeo entrar nos detalhes. Mas é o mesmo esquema, comprou com antecedência que dá tudo certo. Bem, agora a gente vai pro tópico 4, hotéis.
Eu fiquei em 3 hotéis, porque muitos lugares que eu fui fiz bate e volta da onde eu estava hospedado. Então, por exemplo, Nara eu estava hospedado num lugar, fiz bate e volta. Hiroshima eu estava hospedado num lugar, fiz bate e volta. Então essas coisas são possíveis, tá? Dos hotéis que eu fiquei em um em Tóquio, um em Kyoto e um em Osaka. O de Tóquio, ele não é um hotel 5 estrelas, ele tá longe de ser. Mentaliza uma coisa mais Ibis, sabe a rede de hotéis Ibis, só que um pouco abaixo. Ele era um pouquinho mais caixinha de fósforo. Não tinha café da manhã, é importante também dizer isso. Mas ele era super acessível, tá? Ele ficava em Asakusa e eu super gostei de ter ficado hospedado em Asakusa, porque é um lugar super tranquilo. Ele era um lugar acessível pro templo Sensoji, por exemplo. Eram uns 10 minutos do metrô a pé, se eu não me engano, mas isso não foi uma questão, porque é muito seguro. Então, às vezes voltando de noite, de madrugada, a gente não tinha medo de andar na rua, tá? Então, super tranquilo em relação a isso. E uma ressalva que eu faço é que nesse hotel, assim como em outros, existe uma ressalva aí se o quarto ele é para fumante ou não. Japonês fuma muito, então é importante você saber disso, ver no booking com calma qual é o hotel que você está pegando, qual é o quarto, porque às vezes eles botam lá, tipo assim, ó, esse é pra fumante, esse não é pra fumante, tá? Então, né, se isso for um problema pra você, acho que é legal você saber que talvez tenha esse cheiro aí no quarto. Conforme eu vou falando do hotel, eu vou botando ele aqui, tá? O de Tóquio foi o My Stay, e o de Kyoto foi, acho que o Prince. E aí o Prince, ele era um hotel muito bom, ele era muito moderno. Inclusive, quando eu mostrei esse banheiro em algum vídeo, era um banheiro que tinha muitos botões no chuveiro, por exemplo. Ele é moderno, mas o café da manhã dele era naquele estilo box, sabe? Aquele café da manhã que você não é um buffet. Ele é uma caixinha que tem algumas coisas e te dá. Então eu achei ele bem fraco no café da manhã, mas ele era bem localizado, tá? Dava pra você acessar bastante coisa a pé em Kyoto. Em Kyoto, raramente usei transporte público. Já fica até um spoiler do próximo tópico. Eles emprestam o guarda-chuva também, eu precisei. E é isso, eu gostei muito desse hotel, recomendo, tá? Se você quiser ficar. E por último, em Osaka, eu fiquei num hotel chamado Cold, que particularmente eu detestei. Acho que foi a pior experiência de hotel que eu já tive na minha vida. Entrando no hotel bonitinho, a fachada é bonitinha, tudo é bonitinho. Quando você entra no quarto, é a coisa mais horrorosa do mundo, é muito pequeno. Não estou falando que é sujo, mas tinha um ar de sujo. Sabe quando as coisas estão meio encardidas, com uma cara de sujo? Então, eu senti um pouco disso lá, eu não gostei. E em Osaka, uma curiosidade, foi o único lugar onde eu me senti um pouquinho inseguro. Não no sentido de violência, mas aonde eu estava hospedado, que era muito no centro, era um centro diferente. Enquanto o Tóquio é um centro tudo muito certinho, em Osaka era um centro que tinha prostituição, que tinha zona, digamos assim, sabe? Passava um carro com som alto, era estrangeiro, não era japonês, mas ainda assim tinha um pouco de caos, um caos que incomoda, sabe? Então tinha do lado uma balada que tinha um cara que ficava chamando só turista, por causa de golpe, né? É importante saber que tem esse golpe da balada. Eu fiquei meio assim, eu não me senti tão à vontade nesse hotel, também por conta da região, tá? Mas eu não recomendo esse hotel, não pegue ele. E agora a gente vai para o tópico 5, dinheiro. O que você precisa saber sobre dinheiro? É muito importante ter dinheiro físico, recomendo que você leve, porque eles aceitam cartão, inclusive eu sempre recomendo aqui você usar o Wise. O Wise é um cartão pré-pago, que ele tem várias moedas do mundo, e ele faz uma transição muito rápida de real para a moeda que você escolher, ou até mesmo entre contas se você estiver indo com uma outra pessoa. Então eu estava indo com o meu primo e o meu namorado, então quando a gente precisava fazer uma transição entre a gente, era quase como se fosse um Pix, tá? Então a gente fazia uma transição entre a gente muito rápido. Então eu recomendo porque é muito útil. Agora, o que você precisa saber sobre a prática ali de pagar as coisas, tá? Eles aceitam o cartão, porém o cartão às vezes pode dar um problema, tá? Isso a gente viu vários vídeos falando sobre o Japão especificamente, que às vezes o Japão não aceita o cartão, dá algum erro, dá algum bug lá na hora. Em Tóquio eu não vi muito isso acontecer, mas saindo de Tóquio isso foi ficando mais comum, tá? Mais frequente. Então, quando dava ruim no cartão, eu sacava o dinheiro físico e pagava. Isso quer dizer que você tem que sair daqui do Brasil com muito dinheiro? Não, não precisa. Mas você pode levar só um pouquinho para você chegar lá e começar a sentir as coisas. E vai fazendo um controle. Conforme seu dinheiro físico vai acabando, você pode sacar. Tá? Isso também é uma coisa muito legal. Dentro do 7-Eleven, né, que é uma rede de lojas de conveniência, isso tem praticamente a cada esquina, tá? Tem bastante. Em muitos deles tem um caixa eletrônico. E aí você consegue, com o seu Wise, sacar dinheiro. Tem uma taxa, que eu não lembro o valor exato. Eu tenho uma lembrança de ser algo tipo por volta de R$10.
talvez um pouco para mais, tá? Para cada saque, dependendo também da quantidade, né? Eu sacava o valor máximo que dava lá. Então só para você saber que existe essa possibilidade. Então, se acabar seu dinheiro, você consegue sacar. Mas de resto, dá pra se virar muito bem com o cartão, até porque muita coisa você já vai ter pago com antecedência, tá? Então atrações muitas vezes você já vai ter pagado em casa, o Day Pass você já consegue saber o quanto que é com antecedência o valor para levar esse valor físico. Então dá pra você levar um pouco de dinheiro para você se virar e qualquer coisa você saca esse dinheiro. Outra coisa também importante é qual dinheiro você leva do Brasil, né? Eu vi muita gente falando, tanto pro Japão quanto pra China, sobre levar dólar para trocar lá. Eu, particularmente, fiquei pensando assim, cara, eles não falam muito bem inglês. Inclusive, nem eu falo muito bem inglês. E aí eu vou ficar tentando trocar dinheiro num lugar que eu nem conheço. Então, não é nem sobre golpe, é sobre realmente se achar, se localizar, saber se comunicar. Então eu fiquei meio perdido, assim, sobre o que eu faria. E no fim, achei melhor levar dinheiro realmente daqui, tá? Então eu levei iene, daqui eu comprei iene. Eu vi que não era uma diferença tão gritante. Porque se eu comprasse para dólar, para depois converter lá, eu ia ter perda, né? A partir do momento que você está no real e você compra para dólar, você já está gastando dinheiro. Dali pro iene, eles também vão ter que ter algum lucro. Então, assim, na conversão da conversão, eu fiz a conta e achei que ia dar no mesmo comprar iene aqui e eu levei um pouco, então achei que foi uma boa ideia, tá? Eu não me arrependo, não. Sobre onde comprar, tem um site chamado Melhor Câmbio, ele fala qual é a região, então você pode botar ali Rio de Janeiro, São Paulo, né, onde você mora, e aí ele vai começar a te dizer quanto é que tá o preço da cotação do iene para aquela região, e aí você vê aonde você tem que comprar. O Melhor Câmbio te diz os lugares, eu recomendo que você entre em contato diretamente com o lugar em si, né, da casa de câmbio, ao invés de pelo site. Eu acho que não tem necessidade dessa transição intermediada. Bem, agora o tópico 6, transporte. O que você precisa saber? É importante primeiro você saber que dá para andar de trem-bala por todo o país. Então ele é todo conectado. Mas se você estiver na cidade em si, exemplo, você está em Tóquio, para explorar Tóquio é metrô. Tá? Então você compra o Day Pass e você de metrô você consegue ir andar por todo Tóquio. Agora, se você estiver em outras cidades, como por exemplo Kyoto, que é um lugar menor, né, não é um lugar tão grandioso quanto Tóquio, lá o metrô não é uma coisa tão principal, tá? Então você vai andar mais de ônibus, por exemplo. Agora, como você consegue o Day Pass? Tem um centro de informação ao turista, é um lugar destinado para ajudar o turista, então tem vários lugares, tá? Mas tem um em Asakusa, que inclusive é na frente do Sensoji, e dava pra ir a pé, inclusive, do meu hotel que eu fiquei, né? Então super recomendo. E lá eles fazem para você o Day Pass, tá? Tem Day Pass até de 3 dias. O que significa? Que você pode ir por 3 dias andar metrô à vontade, tá? Ele não serve pro trem-bala, é só pro metrô. Ele custa ali por volta de uns 1.500 ienes, pelo menos quando eu fui. Isso dava por volta de uns 60 reais. Na verdade é um pouco menos, 50 e poucos reais. Eu achei que super compensou, porque você vai andar muito de metrô em Tóquio e você não consegue fazer sozinho diretamente numa estação, tá? Pelo menos foi isso que o guarda falou pra gente, foi isso que a gente entendeu. Então a gente precisou até esse centro de informação ao turista. Lá eles fizeram com a maior tranquilidade, inclusive eles falaram inglês. Agora, em alguns lugares que não vale a pena, como por exemplo Kyoto, lá tinha, se não me engano, um Day Pass de metrô e um Day Pass de metrô mais ônibus. O de metrô mais ônibus até que seria útil, só que ele era muito caro e a gente não ia andar tanto assim de ônibus. Muita coisa a gente ia conseguir fazer a pé por conta do hotel. Então a gente precisou pagar os ônibus à parte em Kyoto, a gente não comprou Day Pass. E eu tenho uma lembrança que a gente conseguia pagar com moeda, tá? Então não era um valor muito alto, a gente fez essa conta e compensava. Então, não sei te afirmar se aceitava cartão, tá? Mas pelo menos moeda eu sei que aceitava. Então, se você tiver uns trocados ali, você consegue pagar o ônibus em Kyoto. E como usar o Shinkansen, né? Que é o trem. Então, o que você precisa saber? JR Pass, que é uma coisa que você vai ouvir falar por aí, é mais voltado para trem, tá? E o Day Pass é mais voltado para metrô. Então, Day Pass, check, já entendeu que é metrô, cidade, e você vai usar muito em Tóquio. O JR Pass, ele também anda pela cidade, só que a grande questão dele é que o JR Pass nacional, ele te dá uma permissão de você andar pelo país todo. É como se fosse um grande pass para você ir para outras cidades, para você andar internamente dentro da cidade que tem o JR Pass, e ele conecta tudo. Ele seria uma grande mão na roda se ele não fosse tão caro. Porque o que acontece? Houve uma mudança ano passado, que o valor, tipo assim, duplicou, ficou muito, 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 muito caro. E aí a gente precisou fazer um esquemazinho lá, pra gente não precisar comprar 20 dias, a gente ficou 20 dias no Japão, né? A gente não precisou comprar 20 dias de JR Pass nacional. A gente deu uma burlada nisso. Então o que a gente fez? A gente usou muito Day Pass em Tóquio,
De Tóquio para Kyoto, a gente comprou uma passagem. Quando comprou uma passagem, ela é meio cara, mas ainda assim compensou. Compramos para lá. No final de Kyoto, a gente ativou um JRPS que a gente já tinha comprado no Brasil de 5 dias, regional, que atendia ali na metade do Japão para baixo. A gente usou ali um pouquinho, inclusive para ir para Osaka. E de Osaka a gente fez alguns bate-voltas. Então assim, a gente fez uma manobra para a gente não precisar comprar 20 dias de JRPS, a gente comprou só 5. A gente comprou ainda o regional e conseguiu atender o que a gente queria. A gente conseguiu para Nara, conseguiu para Hiroshima. Eu fiz um vídeo, se você pesquisar aí, sobre trem-bala no Japão, aqui no canal, que eu mostro como é que funciona esse esquema, tá? Eu desenhei lá quais são as regiões que atendia o que eu comprei. Mas eu queria que você entendesse que existe a possibilidade de você comprar um PES que atende tudo. Só que ele vai ser muito caro e ele não compensa mais, tá? Acho que já foi a época de compensar. Hoje em dia você tem que contornar um pouco isso, tá? Mas rola de entender. Assista esse vídeo que eu acho que pode ficar um pouco mais claro. Bem, e agora 7 dicas gerais. Bem, a primeira dica de todas eles não falam inglês, tá? Então você consegue se comunicar minimamente com umas palavras-chave, umas mímicas. É possível, rola, né? Mas talvez se você soltar um parágrafozão em inglês, talvez eles não entendam, tá? Não é comum entender. Então, em Tóquio talvez sim, mas saiu de Tóquio é mais difícil. Em Kyoto, por exemplo, foi muito difícil se comunicar. Além disso, no quesito alimentação, tem muita opção barata para comer, tá? Eu não achei os restaurantes tão caros assim, claro que depende do nível de restaurante que você quer, mas eu achei bem ok. Se você estiver numa viagem muito econômica, tipo assim, eu quero que a comida seja mais barata possível, 7-Eleven vai te ajudar, tá? Ou Family Mart, dependendo de onde você ficar. O Family é mais famoso que Kyoto ali, tá? Agora em Tóquio é 7-Eleven a cada esquina. Por que eu tô falando que é muito barato e vale muito a pena? A gente fazia, sei lá, café da manhã, a gente comprava pão de melão, suco, a gente comprava muita coisa, muita coisa, e não dava nem 30 reais, tá? O almoço lá tinha uma quentinha, um risoto de camarão que vinha numa tigelinha que dava 15 reais, tá? Era muito barato. Eu fiz um vídeo, acho que o primeiro vídeo aqui do canal, que mostra alguns preços, tá? Do 7-Eleven, então tipo, vale muito a pena, é um preço super justo, e dá pra você se alimentar lá o dia inteiro. Tem coisa pro café da manhã, pra tarde, pra noite. Só que não vai ter tanta variedade assim, então talvez você se enjoe de ficar 3 semanas comendo no 7-Eleven. Mas se sua viagem for econômica, tem essa saída. Além disso, também vale reforçar que é um país muito limpo, então tem leis sobre isso. Eu sei que qualquer lugar do mundo tem leis sobre, por exemplo, não jogar lixo na rua. Mas lá é muito a sério, tá? Inclusive nem tem lixeira na rua, você tem que andar com seu próprio lixo até chegar em casa ou chegar no hotel. E tudo é extremamente limpo, o povo é muito educado. Então, se você precisar de alguma ajuda, eles mesmo sem entender você, provavelmente eles vão se esforçar para te ajudar. E é um país muito seguro. Então, você pode andar livremente de noite, não tem esse perigo. Claro que não estou falando que não existe perigo nenhum. Existe um golpe, assim como qualquer lugar no mundo, né? Como, por exemplo, esse da boate que eu falei, que é um golpe meio comum, tá? Que eles pegam um turista, botam dentro da boate, e eles começam a aumentar essa comanda, botam valores absurdos, e você tem que pagar para sair. Né? Para sair da boate, você tem que pagar a comanda. E você não tá no seu país, você não vai chamar a polícia, você não vai saber reclamar. Então, é um tipo de golpe que existe, mas é uma coisa mais velada, sabe? Então, tipo, não é um assalto, não é uma mão armada. Então, em relação a isso, pode ficar tranquilo, andar de noite, não tem esse perigo. E mais 2 dicas que eu posso também dar o Google Maps funciona muito bem. Ele vai ser uma mão na roda. Porque o metrô já é bastante intuitivo. Quando você entender qual é o esquema de como funcionam as estações, ele é muito intuitivo. Mas quando você usa que você está no ponto A e quer ir para o ponto B, ele te fala tudo, ele te fala qual é a plataforma que você vai pegar, qual é a saída do metrô que você tem que ir. E tudo lá é muito bem sinalizado, então você consegue se virar completamente bem com o Google Maps. Só que para ter o Google Maps, você precisa de quê? Internet, que é a outra dica que eu tenho para dar. Eu gosto muito do Olafly. Não é, eu acho, a internet mais barata do mundo, mas por que eu gosto dela? Porque você já sai do Brasil com esse chip. É um chip virtual, então seu celular tem que ter essa tecnologia do eSIM. Mas você já sai com isso instalado e você só ativa lá. Depois que você ativa lá, começa a contar os dias. Né? Você compra 10 dias, 5 dias, enfim. E ele não é um dos mais baratos, mas ele é ilimitado. Então ele tem um tetozinho diário, tá? Ele não te fala isso, mas ele tem um tetozinho diário. Se você usar muito, eles vão reduzir o seu pacote para aquele dia. Aí quando virar o dia, renova o pacote, tá? Então todo dia você vai ter uma garantia que você vai ter internet, não precisa ficar recarregando.
E é isso, ele é muito útil, você já chega no país com a internet. Então eu super recomendo, acho que é muito útil e traz essa segurança de você conseguir se virar sozinho com o Google Maps, por exemplo. Se você ficou com alguma dúvida e quer ver na prática como funciona alguma dessas dicas que eu dei aqui, te convido a entrar aqui no canal, tem uma playlist lá sobre o Japão, exclusiva mostrando as atrações, os ingressos e tudo mais. Acho que vai ser muito útil e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijos!